fosse uma coisa centro-direita, uma coisa um pouco menos radical, polarização desnecessária. Você vê o debate para a prefeitura aqui, baixaria que foi aquilo, dá vergonha alheia naquele debate. BBB, né? Não, é um absurdo. Quer dizer, esses caras que vão governar a maior cidade da América Latina, complexo, né? Tem gente boa ali, né? Mas se entra num jogo terrível... já me consultaram, me sondaram várias vezes para o mundo político. Eu não consigo conviver. Um cara que é sincericida como eu, que fala a verdade como eu, que fala o que pensa, não tem condição de conviver nesse meio onde você tem que ter um jogo de cintura, engolir sapo todo dia, não vai conseguir tomar decisões, porque as decisões não são só suas, são decisões... Você está falando de um presidencialismo de coalizão, onde você depende de um Congresso Nacional. Tem o Centrão. É complexo, os interesses são inacreditáveis, dos partidos, dos deputados, dos senadores. Não dá para governar. Você pegar o melhor gestor, não sou eu, qualquer melhor gestor do Brasil, falar, vai tocar esse país agora. Aí você pode demitir quem você quiser, tira esse funcionário público exagerado, começa a administrar o Brasil com eficiência, começa a privatizar as empresas ineficientes, começa a fechar as operações que não funcionam, coloca o Brasil igual para igual no primeiro mundo para negociar com os outros países, faz o Brasil acontecer, ser respeitado outra vez. Tem muita coisa a ser feita, só que quem sentar naquela cadeira não vai conseguir fazer. Não vai, porque esse sistema já é enraizado para trabalhar assim, entendeu? Que por um lado também tem um lado que ajuda, porque se o presidente é maluco demais, o sistema não deixa ele errar tanto. Entendeu? Então tem pelo menos isso. Mas para o bom presidente que a gente poderia ter, vai ser muito difícil resolver as questões, né, que são muito grandes no país e já são de muito tempo, né? E aí você olha, você está vendo, entra presidente, sai presidente e não muda muita coisa, né? Não, e dá essa sensação realmente. Mas uma coisa que eu acho que você deve ter percebido é essa polarização e esse ódio que parece que só aumentou, né? Isso me deixa bastante triste, que parece que... Não, porque assim, quando um presidente entra, ele tem que governar para todo mundo. E unir, né? Não é, então, é a coalizão, união. Você tem que fazer assim, vamos fazer o Brasil crescer, independente de você gostar de mim ou não. Se eu for um bom gestor, você vai acabar gostando de mim. Acabou a eleição. Se eu for eleito, o presidente fala assim, eu estou eleito para petista, para bolsonarista, não importa a tua ideologia e para quem você torce ou não torce. Cada um tem direito de pensar o que quer e a gente tem que respeitar isso. Agora, tem que fazer gestão profissional do Brasil e não gestão ideológica do Brasil. É isso que atrapalha. A gestão ideológica não leva a lugar nenhum, entendeu? Leva a um pensamento enviesado, leva a uma influência assim, caótica em cima daquilo que tem que ser feito, entendeu? Porque o cara não vai tomar as decisões corretas porque o partido não quer, porque ideologicamente não combina com o partido falar em privatização, ou vice-versa, ou com o outro partido não combina de o governo ter um tentáculo maior aqui ou ali. Então, assim, não é assim que tem que pensar. Tem que fazer um planejamento estratégico para o país, para ele poder crescer, para ele poder distribuir renda, poder começar a dar oportunidade para as pessoas. Tem uma série de coisas a fazer, e não é pouca, né? Uma dinâmica gigantesca num país fazer as mudanças que são necessárias. Tiveram algumas mudanças importantes, teve a reforma tributária, mas aí já cai naquela vala da negociação, e cede aqui, não cede ali, e tira de um, e não tira do outro, e privilegia um setor, não o outro. É uma complexidade. Tudo que se faz no Brasil, a tal da reforma administrativa, que até hoje não veio, a reforma política que não fazem. Então, tem tanta coisa para fazer. E quem tem pulso para isso? Ninguém. No nosso sistema não vai ter. A não ser que fosse uma ditadura, isso que ninguém quer, né? Não. O cara ter poder de fazer o que ele quiser. Isso também não funciona. Então, é um buraco sem fundo, cara. É muito complexo. Parece que também as redes sociais também não ajudam muito, porque me parece, eu sou meio pessimista em relação a isso, que a polarização só vai aumentar, porque as redes sociais elas ajudam a colocar uma pessoa contra a outra. Agora, você vê uma coisa muito importante que a gente tinha que registrar aqui, é o seguinte: os governadores de estado, alguns, fazem um trabalho brilhante, né? Como eles têm uma autonomia, muitas vezes, claro que eles dependem de recursos federais para uma série de atividades, mas os caras conseguem cortar custos, conseguem fazer muita coisa. Você vê Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, apesar da tragédia, um cara espetacular. Você vê o Caiado, que é o governador com maior nível de aprovação hoje. Esse é um cara que podia ser candidato a presidente. O Tarcísio no governo de São Paulo, um espetáculo. O cara realmente faz um trabalho sério. O Zema em Minas Gerais. Aí tem vários nomes aí que, se juntassem, a gente podia ter uma esperança de que um deles pudesse levar o país para frente, espelhando o que eles fazem nos estados. Fazem um trabalho bacana, fazem um trabalho decente.
me parecem, né? Eu não conheço todos eles a fundo para dizer, mas e para testar, mas me parecem muito sérios, entendeu? Então são caras que querem o bem, né, do estado deles e o bem do país por consequência. Então esses são nomes que eu levantei aqui, que assim que eu acompanho, que eu admiro e que eu acho que são políticos que são. O Zema é um ex-empresário, né? O Caiado também, quer dizer, tem uma pegada boa, tem um setor muito importante por trás dele, que é o setor agro, que é o setor que mais dá exemplo no Brasil de eficiência. Então você tem aí no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite é a mesma coisa, mas o setor é denominizado ou ele? O setor do agro. O setor, E como que pode? Se é o setor que sustenta esse país, né? Um exemplo do que está acontecendo nesse setor agro é maravilhoso no país. Então é demonizado por quem é mal preparado e não entende, né, como é importante. Nós somos o pulmão do mundo, numa série de aspectos, nós somos a comida do mundo, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, então assim, e é muito importante. Enfim, então tem esperança, tem luz no fim do túnel. Basta o povo saber votar, basta o povo acordar e ver que não tem que botar as mesmas figuras carimbadas de volta, porque não faz sentido. Porque já não deram certo uma vez, não vão dar certo de novo. Então temos que acordar para isso. Tomara que das próximas eleições, começa agora com a prefeitura, que a gente consiga. Eu, sinceramente, um candidato que foi invasor de terra, que foi um cara que tem um perfil super questionável em relação ao seu pensamento de como administrar uma cidade como essa, é um terror para São Paulo. Independente dos outros, que eu não vou nem falar de quem eu votaria e quem não votaria, porque não é que eu não quero fazer campanha para ninguém, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, é que Guilherme Boulos não é um cara que eu gostaria de ver tocando na minha cidade, né, com perfil. Nada contra ele pessoalmente, até parece uma figura simpática, tal. Não tenho nada a ver com gente, tá? Tô falando em estilo, né, histórico da pessoa. Ele sempre estimulou essa história do movimento sem terra, do movimento de invasão de propriedade, uma série de coisas que ele fazia que são contra os meus princípios do que é correto, entendeu? Então, esse é o único que eu diria para você que torço demais para que não ganhe essa eleição da Prefeitura de São Paulo. E, enfim, então é uma posição clara para mim de que o estilo e o jeito e a forma de pensar não batem com eu me imagino correto para nós, né? Os outros candidatos têm cada um seu estilo. De novo, eu não sou contra a esquerda total, não é isso. Apesar de eu sou obviamente centro-direita, não sou esquerda, não gosto da esquerda no mundo, mas aceitaria se fosse um cara competente, não tem problema nenhum. A França tem um socialismo competente, né? Apesar de que agora está em crise no momento, mas não sou cego, direitista, cego, não é isso que eu falo. Mas esse tipo de perfil não serve, né, meu?